Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor nessa manhã, que o Senhor continue fazendo, Pai. Eu sou só um instrumento nas suas mãos, então eu preciso que o Senhor venha. Eu preciso que o Senhor venha e faça a tua vontade. Eu preciso que o Senhor venha e fale aos corações. Eu preciso que o Senhor convença da verdade. Eu preciso que o Senhor toque, Deus, porque eu não sou nada. Eu sou incapaz, eu sou falha, mas se o Senhor vier, Deus, o Senhor pode fazer, Pai, grandes coisas nessa manhã. Então eu me coloco nesse momento como dependente do Senhor. Dependente da tua voz, da tua verdade, da tua palavra ser ministrada nessa igreja, Deus. Da sua verdade invadindo os corações e convencendo de todas as coisas. Toca as nossas vidas, Jesus. Nos reaviva nessa manhã. Nos fortalece, nos traz esperança, nos traz alegria. Volta os nossos olhos para o Senhor, Deus. Eu entrego essa manhã nas tuas mãos. Eu entrego essa igreja nas tuas mãos. Nós viemos te encontrar, nós viemos te ouvir, nós viemos te adorar, nós viemos sentir a tua presença nesse lugar, porque nós carregamos o Senhor dentro do nosso coração. Vem, Jesus. Eu preciso que o Senhor venha e faça a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, nós te amamos. Ontem eu estava no carro com a Malu, nós duas, e eu falei para ela: filha, Jesus é maravilhoso. Você tem noção que Jesus é maravilhoso? Você tem noção que se um dia perguntarem para você o que o seu pai e a sua mãe te ensinaram, que você fale, filha, amar Jesus. Não tem nada que eu possa te deixar de mais precioso. Ame a Deus. E ela começou a rir. E eu falei: fala bem alto. Te amo, Jesus. Ela: eu te amo, Jesus. Eu também te amo, Jesus. E nós ficamos emocionadas dentro do carro. Eu falei: filha, Deus é fiel. Deus é a alegria da sua vida. Você entende isso, filha? Não há nada que eu e o papai possa te dar que seja mais precioso do que o seu coraçãozinho apaixonado por Ele. E é isso, e é para isso que esse tempo tem nos chamado, querido. Talvez a gente venha para a igreja, mais um culto, mais um domingo, cumprir um protocolo, para ter uma liturgia, mas hoje o Senhor está nos chamando para um encontro. Nós precisamos vir à igreja, nos arrumarmos, estarmos na frente do espelho e falarmos: Jesus, eu estou me arrumando para o Senhor, porque eu vou te encontrar. Você não está vindo aqui na igreja para me ouvir, ou para ver o louvor que o Kevin faz. Você está vindo aqui para encontrar o Senhor. E essa deve ser uma alegria sobre a sua vida. Eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, eu estou aqui para me alimentar, eu estou aqui para te adorar. É um encontro. Não se perca no meio do caminho e deixe que todo domingo te faça se acostumar. Te faça perder essa vontade de encontrar o seu Senhor. Não tem a ver com homens isso aqui. É o Senhor que faz. Quando eu subo aquela escada, eu falei agora ali para o Tiago: Deus me ajude, Tiago. Porque se Deus não vier, eu não consigo. Se Deus não fizer, eu não consigo. Eu sou incapaz, eu sou falha, eu tenho medo, eu fico nervosa, eu me sinto insegura. Eu tenho vontade de não vir, porque eu falo: Deus, se o Senhor não vier, eu não consigo. Então você consegue entender que todas as coisas, que tudo depende do Senhor e é para o Senhor. E nós temos vivido dias turbulentos, rápidos. Eu não sei você, esse ano passou, você viu? Eu não vi. Eu vi o meu amigo falando na internet, foi o ano que passou mais rápido da minha vida, da minha também. Eu lembro que eu estava aqui no culto de Natal e a gente já está vendo a cantata do culto desse ano. Falei: Deus. Então vivemos em dias rápidos, cheios de coisas. Nosso coração está ansioso, nossa mente está preocupada. Quinta-feira agora a gente teve a Smart Church, é uma escola que a gente tem a cada 15 dias,
com todos os líderes da Poema do Brasil inteiro. E foi falado sobre saúde emocional. Foi uma aula, um médico deu uma aula pra gente na Bíblia sobre saúde emocional. Eu não conseguia dormir depois daquela aula. Eu vou ter que assistir mais umas 10 vezes. Crianças estão ansiosas, crianças estão depressivas, adultos sobrecarregados. Chegamos nesse lugar extremo e o Senhor tem nos chamado para voltar os olhos para Ele. O Senhor tem nos chamado para recalcular a rota e olhar para Jesus. Então, o que eu percebo nesse ano que passou tão rápido que a gente mal sentiu? Nós estamos sendo levados por circunstâncias, por preocupações, talvez de problema em problema, talvez em desafio por desafio. E nós andamos distraídos. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre distração. Eu estava vendo uma ministração de uma pastora essa semana e ela dizia assim, que nós estamos nos movendo por necessidade, por desejo ou por propósito. Estamos vivendo de desejo em desejo, de sonho em sonho, de realizar aquilo que nós queremos, de trazer satisfação para o nosso corpo, ou nós estamos vivendo por aquilo que eu preciso, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, ou nós temos vivido por um propósito maior. Quanto tempo faz que você não para pensar? Quanto tempo faz que você não saboreia um café? Que você não come um almoço com a sua família, celebrando por ter comida na mesa? Quanto tempo faz? O Xande já compartilhou que um dia ele entrou numa banheira de gelo. Um lutador falou para ele, olha, tem essa experiência. E ele falou, que loucura, coisa estranha, amor. Eu falei, entra na banheira aí, vai. Faz lá, nós estamos aqui, a gente é visita, entra na banheira. O lutador grandão lá, olhando para a cara dele, falei, entre na banheira. Ele entrou na banheira, ele falou que a hora que ele colocou o pé, ele falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Entrou na banheira, ele falou que a hora que ele entrou, gente, de verdade, eu estava do lado, ele fez assim, ó. Eu falei, vocês já ouviram falar daquele ronco da morte? Eu lembro, minha pastora estava comigo, eu falei, Érica, ronca assim mesmo? Da Érica falou, não sei, eu nunca entrei. Só que ele tinha falado que o Gustavo Strumiello só aguentou 1 minuto e meio, então homem, você sabe como é que é. Ele falou, pelo menos eu tenho que aguentar 1 minuto e 31. É uma questão de honra. E ele entrou, eu falei, Xande, tá tudo bem? E ele lá. Ele falou, amor, naquele momento, não passou mais nada na minha cabeça. Porque eu só queria passar o Gustavo Strumiello e aguentar o gelo. E ele ficou lá, duro, firme. Ficou 3 minutos. E quando ele falou, pode levantar agora, e agora eu quero que você fique aí. Tenta ficar no momento sem pensar em nada. Ele falou, amor, comecei a olhar o jardim da casa dele, comecei a observar as coisas e parei para pensar, qual foi a última vez que eu tinha feito isso? Porque minha mente estava tão vazia, eu me desfiz tanto ali, foi um desafio tão grande, uma carga tão grande, que a hora que eu saí dali eu fiquei só, meu Deus. E esse lutador estava nos ensinando que a gente tem que tirar todas as coisas da nossa mente. Gente, isso aí não é coach, não é emocionalmente, eu não quero falar com você, eu quero te dizer que nós precisamos esvaziar a nossa mente para ouvir a voz de Jesus muitas vezes. Nós estamos tão sobrecarregados, com a cabeça tão cheia de tudo, que a gente parou de saborear o sabor, a gente come desesperadamente. A gente dorme mal, a gente tem mesa sem qualidade com a nossa família. Por quê? Porque nós estamos sobrecarregados o tempo todo, pensando no próximo a fazer. Quantas vezes eu me pego no celular com a Malu, mãe, falei, Deus, eu preciso parar com isso. Eu preciso parar quando estou na minha casa, eu vou arrumar uma caixinha, eu vou pôr o celular. Porque minha filha fica me chamando, às vezes eu não ouço, por quê? Porque eu estou distraída. Porque eu estou distraída. Então o Senhor tem nos chamado, olha, tira toda a distração. É como se Deus estivesse ao redor e nós não estivéssemos enxergando. Porque nós estamos muito distraídos com as preocupações. Ou com aquilo que temos que conquistar, aquilo que temos que ser. De novo eu te falo, você tem vivido por necessidade, por desejo ou por propósito?
Se caminhamos muito no desejo, eu quero, eu faço tudo que eu quero, porque eu gosto, porque eu tenho prazer. Então eu faço tudo pelo meu bem, pela minha satisfação. Você mata o propósito. Sabe por que eu te falo isso? Porque muitas vezes os desejos da nossa carne não batem com a vontade do coração de Deus. Então se você vive satisfazendo o desejo, você esquece de ouvir qual é a vontade de Deus para você. Então você precisa rever qual tem sido a intenção do seu coração. Eu preciso rever qual tem sido a intenção do meu coração. Não se distraiam. Às vezes nós fazemos coisas tão distraídos que fazemos até o que não queremos. Às vezes eu não quero estar brava com a minha filha, mas eu estou tão distraída na minha casa, tão preocupada, que ela fala, eu falo, o quê? Eu falo, nossa, por que eu falei assim? Porque a distração faz você perder um bom coração. A distração faz você perder Jesus de vista. Então você reage e você acaba não sendo o que você deveria ser, porque sua cabeça não pensa. O seu coração não está ligado no Senhor, você está distraído. Então se você abrir em Mateus 26:41, diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como que começa o versículo? Vigiem e orem. Vigiem, não estejam distraídos, atenção. Vigiem e orem. E permaneçam conectados com Deus. Por quê? Porque estamos num corpo humano. O nosso espírito pode ser forte, mas nossa carne é fraca. Então o que você precisa fazer? Estar atento à voz do Senhor, vigiantes em oração, entregando todos os dias o seu melhor, e não fazendo todas as coisas como se você fosse empurrado pelas circunstâncias. Quando que você teve domínio sobre a sua vida nos últimos tempos? Quando que você fez o que você queria e não o que precisava ser feito? Quando que você fez aquilo que Jesus tem te pedido e não aquilo que você necessita fazer? Quando foi a última vez? Bruna Almorada sempre fala, quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Quando foi? Vigiem e orem. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rungindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Com todo respeito, eu falo às vezes para algumas pessoas assim, vou falar pro meu marido, tá? Para ninguém achar que eu estou acusando. Alecrim dourado, não é só você que tem problema, não. Todos os irmãos estão passando por aflição. Mas como será que os irmãos estão respondendo a elas? Será que eles estão vigiando, atentos, ou estão distraídos com as preocupações da vida? Ou estão distraídos com aquilo que não deveria ser uma preocupação? Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito muito por nós. Então queria dizer, essa pastora nessa pregação disse assim, que tem áreas que nós temos muros altos. Tem áreas que nós já vencemos. Então nós construímos muros altos. Então tem tentações que para mim não são mais. Eu já venci. Eu construí um muro daquele pecado, daquela coisa ruim. Mas existem áreas na minha vida que eu sou fraca, que o murinho está baixo. Que se eu não me policiar, eu já caio para o outro lado. Então se o seu murinho baixo é fofoca, não se distraia numa mesa, numa comunhão, porque você vai falar demais. Então na mesa que você está com outras pessoas, ou se você tem aquela amiga que você fala, amiga, vamos marcar um café que eu tenho que te contar. E daí vocês sentam nessa mesa para fofocar, porque esse é o ponto fraco de vocês. Vigia, não se distraia. Amiga, a partir de hoje nós vamos se encontrar para falar das bênçãos de Deus na nossa vida. A partir de hoje, porque amiga, eu vou te falar, meu murinho é baixo nessa área. Se você gasta demais,
Vai no shopping com o seu marido, que não deixa você gastar. Fala, me ajuda, marido. Meu murinho é baixo, eu não tenho controle, me ajuda. Vigia, não se distraia. Se é sexual, se você já teve problema com pornografia, não fica sozinho no celular, no computador. Esposa, vem cá, senta aqui comigo, meu murinho ainda é baixo. Você pode me ajudar? Se é rejeição o seu problema, fala sobre isso. Porque todas as vezes que alguém disser, você não pode sentar aqui, esse lugar está ocupado, o sentimento de rejeição vai voltar para o seu coração. Então não se distraia, você é filha de Deus. Esse murinho é baixo, mas ele pode ser erguido. Então ser sensível para entender qual é o murinho baixo. Qual é o lugar que você precisa vencer? Você está se distraindo? Você vai se sentir amado? Chega perto de pessoas que te amam. Começa a construir um muro verdadeiramente no Senhor. Não se distraia, essa é a sua fraqueza. Essa é a sua dificuldade, você não pode. Porque muitas vezes, querida, essas coisas são sorrateiras. Não é escancarado. Eu tenho problema com rejeição. Então esse é o meu. Não é sorrateiro. É lá dentro, dói. Um olhar difícil. Um não, dói. É sorrateiro. É quase imperceptível. Mas você precisa vigiar. Não se distraia nessas áreas. Volte o seu coração ao Senhor. E tenham pessoas que te avisem, que te falem a verdade. Tenho amigos que falam, olha, fala aí, para, você passou do ponto. Eu brinco com o Thiago, posso te expor? Você vai ficar bravo comigo? Vai, né? Como é que vai falar não agora, né? Na frente de todo mundo. O Thiago, ele é muito brincalhão. O Thiago é muito brincalhão. 10 vezes eu falo pra ele assim, tô passando do ponto. Ele fala, né? Eu falo, você tá passando do ponto, amigo. Brinca muito, você é um pastor. Olha como o Thiago, fica de pé. Fica de pé. Peraí. Olha a roupa desse, olha como ele mudou, gente. Fábio, fica de pé, Fábio. Olha o cabelo novo da Fábio, gente. Olha, gente. Eu falo, vocês são pastores. O Senhor tem. E a gente foi um dia no shopping, ajudou o Thiago a escolher uma camisa de botão. Fui no cabeleireiro com a Fábio. Fábio, vamos cortar, eu vou cortar o cabelo junto com você. Vamos ficar mais bonita. Vamos passar, vamos. No primeiro dia ela falou, Má, quem sou eu? Não me reconheço no espelho. Falei, Fábio, agora eu tô com remorso. Daí passou 2 dias, ela falou, tô me achando linda. Fui dar aula, meus alunos falaram, você tá maravilhosa, professora. Tem amigos que falem a verdade, ó. Tiago, tá passando do ponto na brincadeira. Tá bom, desculpa. Ó, falou demais, você tá falando demais, guarda. Depois nós conversamos no WhatsApp, eu te explico, mas fique quietinha. Que falem a verdade. Amigos que te protejam, amigos que te falem, ó, essa roupa não tá legal. Ó, essa foto no Instagram, isso não é foto de Instagram não. Aliás, isso é foto pra lugar nenhum. Tá parecendo demais. Tá parecendo demais, não é legal. Fala a verdade. Esses dias uma pastora da Poema fez um Reels. E ela estava mostrando uma forma de se vestir. Ela fez ela desarrumada e ela arrumada. Só que quando ela virava nesse Reels, a hora que ela virava, aparecia atrás um pouquinho demais, porque ela estava sem casaquinho. Na hora que ela postou o Reels, uma pessoa da igreja falou, não tá legal, porque aparece o bumbum. Vocês vão ficar escandalizados se eu falar bumbum? Curitibinhas, por favor, né? Daí, ela foi, apagou, correndo, cortou. E a hora que ela vira de costas, ela dá um zoom, aparece só a parte de cima, ela volta pra frente, dá um no corpo inteiro. De repente, uma menina que ela não conhecia comentou assim, pastora, eu entendi porque você deletou outro vídeo. A igreja precisa de mulheres assim, sensíveis como você. Você tocou meu coração, obrigada. Entende? Não se distraia, não acha que é normal. Não acha, é assim mesmo, é assim que eu sou. Não se distraia. Existe um propósito maior. Existe uma palavra entregada sobre a sua vida. Existe algo que o Senhor quer fazer em você.
Então eu não posso me distrair. Eu preciso andar correto. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso dar os passos em direção ao que Deus tem para mim. Quantos acidentes de carro aumentaram? Pode ver pesquisa. Porque nós estamos no celular. Essa semana eu gravei um story andando com o carro, me arrependi no fundo da alma. Falei, cara, o que eu fiz? Agora eu já estava lá, não falei... Por quê? Porque a gente fica no celular, porque a gente nem consegue dirigir em paz mais, porque a gente está desatento. Então você precisa o quê? Não se distrair. Se você puder abrir, por favor, em 2 Samuel 11, no versículo 1. 2 Samuel 11, versículo 1. Vocês estão felizes? Muito felizes? Aleluia! Por favor, vamos ser uma igreja que fala aleluia, glória a Deus, que sorri, ajuda a pastora. Gente, o Xande pregou hoje de manhã lá na Alemanha, o pastor tá chique, lá na Alemanha, com um tradutor. Diz que ele começava a chorar, porque ele chora, né, vocês sabem. Daí diz que ele começava a chorar, o tradutor o tradutor não conseguia, que o tradutor começava a chorar também. E daí ele falou, amor, quase matei o tradutor, porque eu chorava, o tradutor chorava. Imagina ele traduzia minhas histórias. Mas Jesus veio, os alemães estão tudo chorando aqui no chão. Falei, aleluia. Diz que ele chega na Alemanha e fala, my name is Xandão. Eu falo, Xande é alemão, não é inglês. Mas é isso aí, gente. 2 Samuel 11, no versículo 1. Diz assim. Opa, perdi. Aqui. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então entenda uma coisa, era muito comum, o que Davi era? Rei. E os reis faziam o quê? Iam para a guerra. Os reis não ficavam, os reis iam para a guerra. Mas naquele dia Davi fez o quê? Ficou. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Não tome banho no Instagram. Como eu disse agora, não tome banho em lugares que você não deve. Entendeu? O banho. Não tome. Às vezes as pessoas falam assim, as mulheres levantando bandeira, eu nem vou entrar muito nesse assunto. Mas, gente, se nós viemos com uma roupa curta na igreja, como que o irmão atrás fica? Com decote. Postamos fotos no Instagram pesadas. Não faz o irmão te ver tomando banho no Instagram, querida. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não precisamos mostrar. Então, muitas vezes nós culpamos os homens, nós mulheres precisamos ter um padrão, um cuidado. Então, ela estava lá tomando banho no terraço. E o que ele fez? Ele avistou aquela mulher muito bonita. No versículo 3 diz, mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. E o final da história, acredito que todos saibam, ou se não, ela engravidou. E Davi quis o quê? Esconder aquela gravidez. Manda trazer o marido dela. Manda trazer Urias. Só que Urias era um homem tão fiel, que quando ele mandou Urias para casa, Urias disse, não, eu vou dormir aqui fora, assim como os meus lá na guerra estão dormindo. Não foi dormir com ela. E o plano dele deu errado. E o que ele fez? Colocou Urias na frente. Falou, põe ele à frente, num lugar que ele sabia que Urias não ia aguentar. E o que aconteceu? Urias não aguentou e morreu. E eu fiquei pensando ontem, imagina Urias. Poxa, o rei me colocou à frente. Que honra. Olha a honra que o rei me deu. Me colocou à frente daquilo. Querido, cuidado, porque promoções podem te matar muitas vezes se você não está pronto para estar lá. Se você não está pronto para estar na frente daquilo, você pode morrer. Então, às vezes, você pode achar que é honra, mas na verdade o rei está querendo te matar. Cuidado. Não celebre promoções, coisas grandiosas que não têm propósito, porque você está distraído apenas com a honra que você acha que você está recebendo.
Ele estava indo para a morte, achando que estava sendo honrado. Não se distraia, nem para o bem, nem para o mal. Nem para as coisas boas e nem para as coisas ruins. Tenha propósito. Às vezes você acha, tive uma promoção no meu emprego. Imagina, ele podia promover todo mundo. Às vezes é a maior bucha que tem. Aqui fala bucha igual Taubaté? É a maior bucha que tem esse emprego. É muito ruim falar aqui, porque eu nunca sei se vocês sabem. A gente já falou umas coisas, falaram aquela palavrão. Falei, nem vou falar. O que era mesmo? Como é o nome? Lazarento em Taubaté. Gente, Lazarento é Taubaté. Ô, lerdo, Lazarento. Aqui é coisa ruim. Pelo amor de Deus. Vocês são muito complicados, curitibinhas. Vocês inventam umas palavras, vocês chamam salsicha divina, por aí vai. Mas perdi tudo agora. Glória a Deus. Vamos lá, onde eu estava mesmo? Então, trabalho é morbucha. É o cargo que você vai tropeçar, que vão te acusar. E você está falando, o chefe me promoveu, eu sou muito bom. O Urias estava indo para a morte. Então entenda que nem tudo que é bom é do Senhor. Por isso que você tem que o quê? Não estar distraído, vigiante, orando, atento àquilo que o Senhor tem para você. E principalmente entendendo o seu propósito. Porque se você sabe quem você é, você sabe que você não está pronto para estar ali, mesmo que seja um lugar de honra. Porque você fala, meu coração ainda não está pronto. Eu ainda não estou pronto para isso. Eu lembro que um dia a gente chamou uma pessoa para servir. Aqui na igreja essa pessoa falou assim, pastora, eu vou ficar lá olhando o carro ainda mesmo. Eu falei, você não quer fazer tal coisa? Não que ser sentinela. Por favor, o Arilton precisa de voluntários para sentinela, poeminhas. Quem sentir no coração, né, Aril? Quem sentir, olhar o carro lá, uma bênção do Senhor. Porque o dia que você não está olhando, tem alguém olhando o seu. Então pensem nisso. Quem quiser voluntário, só procurar o Arilton no final. E ele falou, pastor, eu vou ficar aqui mesmo, sabe por quê? Meu coração ainda é soberbo em algumas coisas. Se eu já entrar no louvor, eu vou me perder. Eu quero ficar servindo enquanto isso. Entende? Eu sei qual é o meu murinho fraco. Eu sei qual é o meu muro baixo. Então, pastora, não. Esse murinho precisa crescer ainda. Então, Davi fez tudo isso e a família pagou muito caro por isso. Era para Davi estar na guerra. Não era para ele ter ficado no palácio. Olha a distração, o caos que isso pode trazer para a sua vida. Um momento de distração pode levar a sua família. Porque a família de Davi, o filho morreu. Lá no final, se você quiser ler depois. Por quê? Porque pagou por um pecado, por uma distração do pai. Pagou caro. Você consegue entender como você precisa estar atento e vigiante, orando? Porque um erro, uma distração, pode custar muito caro. Então Urias morreu. Tudo aquilo que foi programado no coração de Davi aconteceu. Porque se ele estivesse na guerra, nada disso tinha acontecido. Se você estivesse vivendo o seu propósito, talvez muita coisa que você está vivendo agora não estaria acontecendo. Está acontecendo porque você se distraiu. Mas hoje é tempo de você dizer, Senhor, eu estava distraído. Senhor, eu não estava enxergando o propósito. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, eu não quero mais estar distraído. Eu quero ter os meus olhos no Senhor. Passe esse momento de distração na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Qual tem sido a distração das nossas vidas? A internet? Qual tem sido a distração nos cultos? O costume de estar no culto uma vida inteira te mantém distraído? Já ouvi tudo quanto é tipo de palavra. Estou na igreja há 30 anos. Qual tem sido a distração da sua vida? Só que daí Jesus envia quem? Natã. Tenha Natãs na sua vida. Tenha Natãs. Pessoas que falam, amigo, você está distraído. Amigo, desperta. Só que Natã fez isso como? Jogando a semente. Se você quiser abrir, por favor, em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1. 2 Samuel, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Porque depois o Tiago fica todo culto. Ai, você falou o versículo errado. O prazer do Tiago é achar o meu versículo que eu falo errado. Daí ele manda, você vai ver, eu vou descer, vai estar lá no grupo. Era 12:2 e você falou 12:1. Olha, o irmão, ele fica querendo a minha distração.
Vou falar para você. Errei algum, Tiago? Não? Glória a Deus. 2 Samuel 12:1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Tá vendo? Você tá vendo que a forma como você erra, a medida que você erra, a medida do seu coração é aquilo que você acaba caindo no seu próprio erro? Um cara que errou, que matou, que deveria ter um coração misericordioso, se perde no próprio erro, no próprio orgulho, na própria distração. Se perde na onde deveria dar o que recebeu. Muitas vezes eu falo, eu dou a graça porque muito me foi dado. Porque eu era uma menina destruída que entrei na Poema e recebi amor, carinho, palavra, Deus. Então aquilo que foi me dado, eu quero dar até o meu último dia de vida, porque é aquilo que eu recebi. Só que nós reagimos como? Porque estamos distraídos, porque não pensamos para fazer. Eu não posso agir dessa forma, um dia foi me derramado graça. Você entende que muitas ações nós erramos porque nós não pensamos, porque nós não ouvimos o coração, porque nós nos perdemos. Como eu disse da fofoca, você não quer falar, mas está ali na festa, está todo mundo falando, está divertido, a hora que você vê, você está fazendo, distraído. Então você volta o seu coração para o lugar e fala, eu preciso pensar para falar. Então um homem que fez, derrama a mesma fúria, o mesmo ódio, porque esse coração que é um coração distraído por suas dores, para suas intenções, pela sua maldade. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Deus vem e lembra, porque você está agindo assim. Eu te tirei daquele lugar. Eu derramei misericórdia sobre a sua vida, porque você está agindo assim. Você é esse homem mau. Você é esse homem mau. Essa descoberta que Deus faz com a gente todos os dias, nós não podemos estar distraídos. Temos que receber a correção do Senhor. Obrigada, Deus, o Senhor está me corrigindo. Ou de um irmão como Natã foi. Eu estou dizendo que você é esse homem mau. Eu estou tentando te mostrar que o seu coração está sendo mau. Eu estou tentando te lembrar que você um dia recebeu graça. Não devolva raiva, devolva graça, amor. Você é essa pessoa. Isso é a família espiritual. Desperta, te tira da distração, te diz, cara, menos brincadeira, Tiago. Eu te amo. Fábio, seu cabelo tá lindo. Vamos lá, você é linda, tô te falando a verdade. Família, desperta, tira da distração e mostra o erro e aquela dor que está no coração. Falando, ó, isso é uma dor, você precisa curar, você está reagindo dessa forma. Não é assim. Então ele diz, dá-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dá-lhe a nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele.
Por isso a espada nunca se afastará de você e da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher. Nossa, gente, peraí. Eu li de novo, não li? Tá certo? Ai, eu fico nervosa, me ajudem. Peraí. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha a graça de Deus. O Senhor o perdoou. Porque que Davi faz? Eu pequei contra o Senhor. Eu confesso que eu errei. Eu confesso que eu estava distraído. Eu confesso que eu me perdi. Eu confesso que o meu coração é mau. Eu confesso que as distrações me tiraram do propósito. Eu confesso. Então o Senhor te perdoou. Vai e derrame a graça da qual você recebeu. Estamos distraídos. E sabe o que acontece muitas vezes? Nosso marido não está bem do nosso lado. E a distração faz que a gente não perceba. Os nossos filhos estão morrendo num tablet, em vídeos, em situações ruins, e nós estamos distraindo e não estamos vendo. A nossa esposa está carente, está com depressão, está com ansiedade do nosso lado e nós não estamos percebendo. O nosso colega de trabalho está gritando por uma oração e nós estamos preocupados em bater meta, distraídos, e não estamos preocupados com o irmão do nosso lado. Nossa mãe está mal e nós estamos distraídos tentando ter uma boa performance na igreja e não ajudamos a nossa mãe que não é convertida ainda. Nós estamos distraídos. E a distração tem feito o quê? Que a gente não ajude o outro. Que a gente não perceba que o nosso casamento não anda bem. Que o nosso financeiro está desalinhado. Que a nossa saúde está desalinhada. Porque estamos distraídos demais com os nossos desejos. Com as nossas necessidades. Querido, volte os seus olhos para o Senhor nessa manhã. Volte os seus olhos para os propósitos de Deus nessa manhã. Deus tem muito para fazer. Deus tem muito para fazer através de mim, através de você. Começa a rever, tenha sensibilidade para ouvir as pessoas que estão ao seu lado. Tenha sensibilidade para olhar nos olhos do seu filho e entender qual é a necessidade dele. Tenha sabedoria e discernimento para entender a necessidade da sua igreja, do seu casamento. Qual é a área que você precisa parar tudo? Qual é a área que você precisa parar tudo e falar: amor, me perdoa, me desculpa, eu tô ríspido com você, eu tô preocupado. Vamos assistir um filme hoje junto? Filho, esse fim de semana o papai não vai pegar no celular. Vamos ficar junto? Eu estava distraído. Você tem coragem de olhar no olho do seu filho e confessar o seu erro? Falar: filho, papai estava distraído. Hoje na igreja Jesus me despertou. Você me perdoa? Você me perdoa, filho? Eu não vou me distrair mais. E daí você vai voltando os seus olhos para o Senhor. Essa não é uma palavra de acusação. Essa não é uma palavra que eu vim aqui te acusar, apontar o dedo para você. Essa é uma palavra que Jesus está nos despertando. Estamos distraídos. Querido, foi uma punhalada essa palavra na minha vida. Eu sou muito ativa, faço 300 coisas ao mesmo tempo. Falei: Deus, como eu estou distraída. Como eu estou distraída de muitas coisas. Volta meu coração para o lugar. Tiago, pega meu celular para mim. Não atualizou aqui. Gente, perdão. Não atualizou aqui os últimos versículos. Só comigo que acontece essas coisas, tá vendo? Olha, eu vou falar para vocês. Por isso que eu estou com dificuldade. Agora que eu vi, não atualizou. O meu celular tá certinho, ó. Só um minutinho. Corta essa parte, tá? Me perdoem. Não fiquem distraídos. Deem a graça que vocês recebem para a pastora.
Deixa eu achar onde eu perdi, peraí. Aqui, achei. Não atualizou mesmo. Lá em Provérbios 4:20 diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, tenha atenção, não se distraia. Isso sou eu que estou falando, tá? Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Estejam focados em Deus. Não se distraia. Não se esqueça do que te fez chegar até aqui. Não te esqueça das promessas que o Senhor entregou para você. A distração está fazendo você negociar o seu propósito. A distração está fazendo você perder de vista aquilo que Jesus te prometeu. As preocupações estão te distraindo. Você está esquecendo das suas promessas. Os problemas, as dificuldades financeiras, os problemas no trabalho, eu não sei o que é, está fazendo você esquecer do que Deus prometeu. Não se distraia. Mateus 14, se você puder abrir no versículo 28. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Pedro foi corajoso, olhou para Jesus e falou: é isso que eu tenho que fazer. Eu vou andar sobre as águas. Jesus está mandando. Eu tenho uma promessa, eu vou cumprir aquilo que Deus falou comigo. Só que no meio do caminho começou a ventar. A distração, a preocupação. Você tem caminhado naquilo que Jesus tem te falado, mas os ventos, a preocupação está te fazendo perder a fé. E Jesus fala para você: homem de pequena fé, pare, olha para mim, fui eu que te ordenei, fui eu que prometi. Não olhe para o vento, não se distraia, permaneça fiel à palavra. E quando Pedro entra no barco com Jesus, o vento cessa, porque aonde Jesus está, não tem distração, não tem medo, não tem tempestade, não tem dificuldade. Jesus cessa, Jesus cuida. Os nossos olhos precisam estar focados nele. Você entende que o seu vento, qual é o vento, querido? Qual é o vento que tem te distraído? Qual é a dificuldade que tem te tirado do propósito? Qual é? Ele ordenou: vai e ande sobre as águas. Ele vai te manter de pé. Ele vai te manter de pé. Não se perca. Não se distraia. Volte os olhos para Jesus, que o vento vai cessar, que o medo vai embora, que a depressão vai embora, que a dor vai embora. Olha para Jesus, que essas coisas passam, que Jesus restaura casamento, Jesus cura enfermo, Jesus tem poder para libertar, curar e salvar. O sangue de Jesus é precioso. Não se distraia. Ande sobre as águas. Viva o seu milagre. Viva o seu milagre, não tenha medo. A distração te faz perder a fé. A distração te faz perder o propósito. A distração faz você não viver aquilo que o Senhor já preparou para você. 1 Coríntios 16:13 diz assim:
Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. De novo, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Seja vigilante na sua casa, na sua família, na sua igreja. Seja vigilante, entra na sua casa e fala: o que está acontecendo aqui? Entra no quarto do seu filho, o que você está assistindo? O que você fica fazendo aqui dentro do quarto? Por que você está quieta, esposa? Eu estou te sentindo quieta. O que está acontecendo? Vem aqui, vamos orar. Satanás não vai entrar dentro da minha casa não, porque nós estamos vigilantes. Chega no ministério, naquilo que você lidera no seu GC, queridos, vamos orar, vamos vigiar. O que vocês têm? O que vocês estão passando? Eu sou um homem atento e vigilante. Eu não perco a fé, eu tenho coragem. Eu sou corajoso porque o Senhor está comigo. Então você começa a ser vigilante em tudo sobre a sua vida. A distração começa a não pertencer mais. E você passa o quê? Ser corajoso. Porque você entende que você voltou para o propósito. Você entende que você estava distraído, mas agora você está caminhando de novo. E a glória da segunda casa, querido. Não se envergonhe de pecar. Não se envergonhe de se perder. Não se envergonhe de atitudes, de palavras. Não se envergonhe. Volte para a linha. Volte para o propósito. Estejam firmes, alegres, esperançosos. Que bom que o Senhor te despertou. Que bom que Ele não permitiu que você continuasse distraído. Que bom que Jesus te colocou de novo na linha. Sejam alegres pela correção do Senhor. Sejam alegres pela correção do Senhor. O Senhor corrige aquele que Ele ama. E se Ele está te corrigindo, me corrigindo, é porque Ele está nos colocando de novo no caminho do propósito. E agora eu não vivo mais distraído. Eu não vivo mais perdido nas minhas emoções, nos meus desejos, nas minhas necessidades. Agora eu permaneço fiel a uma palavra. É isso que o Senhor tem para mim e para você. É esse lugar. Então, se você chegou aqui hoje desanimado, cansado, sem saber muito o que Deus está fazendo, perdido dentro do seu coração, das suas necessidades. Eu estou fazendo pose, está ficando mais bonitas as fotos. Pode ver lá no Instagram depois. É sério, agora está fazendo pose, aprendi com o Xande. Mas, gente, se você entrou aqui hoje de manhã cansado, sabe? Eu também fico assim às vezes. Jesus, para onde eu estou indo? Jesus, minha cabeça está confusa. Jesus, acabou o ano, eu nem vi. O que eu fiz esse ano? Sabe que deu uma crise em mim esses dias? A Malu fez 10 anos. E eu falei: Deus, aonde eu estava esses 10 anos passou muito rápido. Me deu uma crise, sabe? Falei: Deus, me ajuda a ser uma mãe melhor, a ser mais presente. Olha que eu sou e que eu tento fazer o meu melhor, mas me deu uma crise. Eu fico imaginando casais que têm filhos casados já, né? Que já têm netos. Eu imagino vocês olhando para trás, filhos de 30, 40 anos. É uma vida, eu me arrepia de falar. Mas o Senhor tem nos despertado a ter cuidado, a cuidar da nossa família, a cuidar da nossa igreja, a cuidar dos nossos irmãos, a sermos graciosos, misericordiosos, fiéis, verdadeiros, leais. O Senhor está nos ensinando a ter honra, verdade, lealdade. Satanás não vai destruir a igreja, querido, não vai, porque eu não vou deixar, você também não. Satanás não vai tocar na igreja, não vai tocar na nossa família. A distração não vai nos deixar ser levados por isso. Nós seremos vigilantes, nós seremos corajosos, nós vamos lutar até o último pela nossa igreja, pela nossa família. A igreja de verdade, a igreja é o corpo de Cristo, não é uma instituição falida.
O casamento não é uma instituição falida. Filhos não são um peso. Nós vamos pregar contra o mundo, contra aquilo que estão falando, porque nós carregamos a palavra do Senhor. Nós carregamos a verdade da Bíblia. E nós permaneceremos fiéis até o último, porque a distração não vai nos roubar. Receberemos coisas ao contrário, mas daremos a verdade. Receberemos coisas que não machucam, mas daremos amor, porque somos fiéis a Deus. Não porque somos bons, porque não somos, mas somos fiéis a uma palavra, fiéis ao Senhor que tem nos mantido fortes e corajosos. Não vamos nos corromper, não vamos nos distrair, porque o Senhor nessa manhã está nos mostrando a verdade. E assim como Ele me despertou lá na minha casa, Ele está despertando você e a sua família nessa manhã. Porque primeiro a palavra fala comigo, para depois eu subir aquela escadinha aqui e ser usada por Deus para falar com você. Vigiem. Vigiem a igreja de Cristo. Orem, vigiem e orem. Recalcula a rota, mas não se perde. Recalcula a rota, mas não perde sua família e seu coração. Porque hoje Jesus está nos mostrando o caminho, amém? Se você pudesse colocar de pé. Se você pudesse colocar de pé. Oh Espírito Santo de Deus. Que palavra difícil de pregar, Jesus. Mas meu coração está feliz, porque o Senhor ama a sua igreja, Deus. E o Senhor está abrindo os nossos olhos, Pai. Nós não vamos perder as nossas famílias, nós não vamos perder a nossa igreja, nós não vamos perder o nosso coração, porque não somos mais bobinhos, somos homens e mulheres maduras. Maduros no Senhor, Deus. Maduros no Senhor, então nos desperta. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, tu que está distraído. Desperta. Pois o Senhor hoje está renovando as nossas forças. O Senhor está mudando a nossa visão, o nosso olhar, o nosso coração. Seja sensível a isso. Coloca a mão no seu coração, começa a dizer para Deus das suas distrações. Começa a dizer para Deus aonde você se perdeu. Começa a dizer para Deus os seus medos, as suas dificuldades. Começa a falar para o Senhor: Deus, eu não quero mais andar distraído, e hoje eu confesso as minhas distrações ao Senhor. Eu confesso os meus muros baixos. Eu confesso as minhas dificuldades e eu peço, recalcula a rota do meu coração, Jesus. Recalcula a rota do meu coração. Invade essas famílias, Pai, essa igreja do Senhor. Invade corações, invade a nossa visão espiritual, Deus. Que sejamos humildes para confessar que nos perdemos distraídos, mas que queremos voltar os nossos olhos ao Senhor. Oh Espírito Santo, eis aqui a tua igreja, os teus filhos, aqueles ao qual o Senhor ama, cuida, deseja. Nós estamos aqui nessa manhã, voltando o nosso coração para o lugar, Jesus. Voltando o nosso coração para o lugar, Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Todas as suas promessas se cumprirão, porque nós não iremos nos distrair, Jesus. Nós não iremos nos perder, Pai. Guardaremos o nosso coração fiel a Ti, Pai. Fiel à Tua palavra, à Tua verdade, aos Teus princípios. Nós Te amamos e entregamos essa manhã nas Tuas mãos, Pai. Faz o que o Senhor precisa fazer, Deus. Em nome de Jesus.